que é um desafio falar sobre resposta do réu em 15 minutos, né, quase como, digamos assim, narrar jogo de futebol. Na realidade, eu vou pensar alguns elementos essenciais daquilo que traz o novo código em principais alterações, para a gente poder refletir um pouco acerca dessa figura. A gente tem que pensar que a resposta do réu é necessariamente um elemento extremamente fundante aqui do contraditório esse que foi explorado pelo professor Bernardo em sua fala mais cedo. As teorias do processo exatamente colocam a ideia da manifestação do réu como um exercício de resistência, um exercício que é correlato ao direito de ação do próprio autor, e com base nisso a gente pode perceber que, a princípio, o Código estabelece que o réu terá a sua oportunidade de manifestar a sua resistência, só que, primeiro, a gente tem que pensar que essa resistência ela pode ser minada, ela pode desaparecer em duas situações. Uma situação, que é do artigo 332, que o Código prevê, que havendo o indeferimento liminar da petição inicial por parte do juízo, logo de plano, uma vez que o autor postula a pretensão que não encontra amparo em precedentes vinculantes, ou seja, o juiz já receberia logo de plano a petição inicial e, como eu digo em sala, a bombaria, uma vez que ele aqui veicula elemento que não é acolhido por esse sistema de precedentes vinculantes que o Código vem estabelecer. Num segundo momento, o que nós podemos ter é que, exatamente em razão da audiência de conciliação do artigo 334, as partes sejam capazes de compor uma transação, as partes podem chegar aqui a uma autocomposição total ou parcial, e, às vezes, diante dessa situação, a resposta do réu ganha outros contornos. Bom, mas caso nenhuma nem outra situação venha a acontecer, o que nós vamos encontrar, então, é que será, então, aberta a oportunidade para que o réu traga a sua resistência ou traga, inclusive, faz parte da possibilidade de resposta, o reconhecimento jurídico do pedido, aquilo que pretende a pretensão do autor. Bom, em termos de elementos de tempestividade, de prazo, a gente tem que perceber que exatamente quem regulamenta a questão é o artigo 335, e o artigo 335 estabelece para nós duas situações. Primeira situação, se houver a audiência de conciliação ou mediação, finda as tentativas sem sucesso dessa audiência, será dada, então, a oportunidade para que, no prazo de 15 dias, o réu apresente a sua contestação. Situação diferente pode ser exatamente a da inocorrência da audiência de conciliação. Inocorrência porque nós estamos diante de direitos indisponíveis, razão pelo qual essa audiência se transformaria em um tempo morto do procedimento, logo, ela é exatamente eliminada, saltada do procedimento. Situação também em que nós podemos perceber é que a regra do prazo de 15 dias ela pode sofrer uma mudança, se nós estivermos diante de litisconsortes com procuradores diferentes em processos físicos exclusivamente, fazendo com que exatamente esse prazo ganhe uma dobra. Então, o réu teria agora 30 dias úteis e não, na realidade, 15 dias úteis para a apresentação da sua resposta. É um elemento também importante a gente perceber que, nos casos da ausência da audiência de conciliação, quando nós estamos diante de direitos indisponíveis, nós vamos ter o início do prazo para apresentação de resposta exatamente contados da juntada do mandado aos autos. Havendo litisconsortes passivos, esse prazo vai ser contado da juntada do último mandado aos autos. Bom, quando nós falamos, então, em termos de resposta do réu, a gente poderia listar aqui, basicamente, 6 possibilidades de manifestação por parte desse réu. Primeira, como eu disse, é exatamente ele reconhecer a procedência do pedido do autor. Ele não ofertar aqui resistência a essa pretensão e, como consequência, aqui eu ter uma decisão homologatória desse reconhecimento jurídico do pedido, pondo fim ao procedimento. Situação
também que ele pode realizar aqui uma manifestação no sentido de desmembramento, quando eu estou diante aqui de um litisconsórcio multitudinário ativo. Situação essa prevista no artigo 113 do Código, que tem aqui, então, uma pluralidade de autores, uma pluralidade tão grande que possa causar prejuízo ao próprio desenvolvimento regular desse procedimento. Bom, terceira situação é a situação mais tradicional, mais corriqueira, e é a que eu vou centrar a minha fala daqui a pouco, que é exatamente a figura da contestação. Podemos perceber também que o réu pode formular pretensão própria de natureza autônoma, porém conexa, na figura da reconvenção. Esta reconvenção, ela pode vir com ou sem contestação. O Código abre aqui essa possibilidade. Bom, o réu também pode realizar uma arguição de impedimento ou suspeição, seja do magistrado, seja de membro do Ministério Público, ou seja aqui de algum auxiliar do juízo. E, por fim, o réu pode optar por permanecer inerte, razão pela qual nós teremos aqui a caracterização da revelia e dependendo a aplicabilidade dos seus efeitos. Bom, diante dessa situação, preocupando-se um pouco com a figura da contestação do réu, a gente pode perceber que o Código nos traz um modelo. Eu costumo sempre brincar que, normalmente, o aluno de graduação, o aluno que está cursando prática processual, ele é sempre ávido por modelos. Ele quer modelo, e eu costumo sempre dizer para eles, tem um livrinho que tem todos esses modelos, não tem problema. E aí ele pergunta qual é a editora, eu digo ao Congresso Nacional. E esse modelo é exatamente o Código de Processo Civil. Bom, pegando o Código de Processo Civil, o nosso modelo normativo de contestação está aí no quadro, aqui para os senhores. Ou seja, o réu vai indicar o juízo aqui que está processando a causa. Nós vamos verificar aqui que ele faz a indicação dos autos do procedimento. Há uma oportunidade para que o réu complete os seus dados, uma vez que ele já foi qualificado ao tempo da petição inicial na forma do artigo 319, mas pode ser que haja algum equívoco feito pelo autor ao trazer esses dados, ou faltem dados, então ele faz essa complementação aqui, inclusive fornecendo o seu CPF e o seu endereço eletrônico de e-mail, principalmente se nós estamos diante de procedimentos digitais. Diante dessa situação, cabe agora ao réu, dependendo do caso a caso, arguir as chamadas defesas preliminares. Essas defesas preliminares, nós vamos ver, elas terão aqui, segundo a doutrina processual, 3 categorias. Há alguns doutrinadores que falam apenas em 2. Eu vou utilizar aqui uma teoria tripartite das preliminares. Logo depois, ele avança para as defesas de mérito, uma vez que o Código exige essa concentração. Dentro da contestação, ele traz tanto defesas de ordem processual, por um lado, quanto por outro, as defesas que tocam o direito material envolvido aqui. Bom, e ao fim, ele faz exatamente a definição de quais serão os meios de prova a que ele pretende utilizar naquilo que lhe couber o seu ônus probandi. Bom, essa relação sobre o ônus probandi e a contestação também será explorada, um spoiler da minha fala, para daqui a pouquinho. Bom, o que acontece aqui? Quando nós temos a apresentação da contestação, nós vamos perceber ainda que algumas situações podem decorrer. O réu pode, na própria contestação, realizar a sua reconvenção. O réu pode realizar a denunciação ali, de caso haja aqui fundamento num direito de regresso, baseado em lei ou contrato. Ele pode também realizar a figura do chamamento ao processo, quando ele tem aqui diante de si um codevedor solidário. Bom, diante dessa estrutura, as defesas processuais peremptórias, basicamente, são aquelas defesas cujo objetivo principal é obter a extinção do procedimento sem a sua resolução do mérito. Ou seja, é exatamente identificar aqui uma matéria que vai estar prevista no rol extintivo do artigo 485.
Bom, cito aqui alguns exemplos, né? Esses slides eles podem depois serem disponibilizados, vou deixar o meu contato, mas basicamente nós vamos ter aqui figuras como a inépcia da petição inicial, ilegitimidade das partes, etc. Bom, logo depois ele passa para as defesas dilatórias. As defesas dilatórias não têm o escopo exatamente das anteriores. Como o próprio nome indica, elas trazem questões, situações que vão fazer com que o procedimento seja delongado. Ou seja, através de uma defesa dilatória, o que o réu tem é colocar determinados elementos que farão com que aquele procedimento, diferente de um procedimento normal, ganhe mais tempo, né, para que sejam dirimidas essas questões. Situação clássica aqui, uma nulidade de citação, a alegação, por exemplo, de uma incompetência absoluta ou mesmo relativa, a existência de uma conexão e por aí vai. E a gente vai ver aqui também, né, que há as chamadas defesas dilatórias potencialmente peremptórias. Ou seja, são questões que devem ser solucionadas principalmente pelo autor ao longo desse procedimento, mas que, se ele não conseguir se desincumbir, elas terão um efeito nefasto na estrutura do procedimento, que será exatamente provocar a sua extinção. Né? Aqui a gente vai ter, por exemplo, uma situação de incorreção ao valor da causa, uma incapacidade de parte, defeito de representação, entre outros elementos. Bom, vou avançar um pouquinho, que a gente perceber aqui algumas novidades que valem a pena serem pontuadas, que é, primeiro, né, a alegação, então, dessa defesa processual dilatória pelo réu da incorreção ao valor da causa, que antigamente, na sistemática do Código, era tratada exatamente em um momento apartado. Da realidade vem tudo para contestação, inclusive a incompetência territorial também vem aqui apresentar-se em contestação. E uma figura importante, que é o artigo 338, que substitui a antiga figura, né, que no Código de 73 era chamada de nomeação à autoria. Apesar do que uma leitura apressada possa parecer, o artigo 338 não é a nomeação à autoria. Ele tem um escopo muito mais amplo, ele tem um escopo principalmente fundado não nas condições da ação liebmaniana, porque isso aqui é coisa do passado, mas que me tomaria muito tempo para aprofundar essa minha fala, mas que, na realidade, ela está ligada ao princípio da cooperação, né? O princípio do contraditório entendido aqui como princípio da cooperação. Na situação da alegação de ilegitimidade passiva, então, prevê o Código a possibilidade do réu indicar, sabendo e necessariamente sofrer aqui ônus processuais, caso ele saiba e omita quem é o verdadeiro legitimado passivo. A ideia principal aqui é mudar a ótica de que a ilegitimidade passiva, que no Código de 73 era uma defesa peremptória, transforma-se agora, em razão da regra de primazia do mérito, no artigo 4º, em figura exatamente de uma defesa processual, aqui dilatória, mas potencialmente peremptória. Ou seja, nós vamos ter a oportunidade de corrigir o polo passivo e continuar com a demanda, sem exatamente sacrificarmos o procedimento. Aliás, o artigo 4º, ele é o elemento fundante aqui das defesas processuais dilatórias potencialmente peremptórias. O tempo inteiro o Código está preocupado com essa sanabilidade, com essa relativização de toda uma teoria clássica das nulidades que nós estávamos acostumados. Só para fechar, né, quando o réu adentra na discussão do mérito, né, nós temos que observar aqui que cabe a ele assumir, através do princípio da eventualidade, duas posturas. Ele tem que atacar fato a fato, evento a evento, trazido pelo autor em sua petição inicial. E ele pode optar, por cada fato, lançar mão de uma defesa material direta, ou seja, negar o fato constitutivo do autor e, em razão disso, deixar com o autor o seu ônus probante, ou optar pelo uso de uma defesa material indireta, onde ele admite, reconhece como verdadeiro o fato trazido pelo autor, mas o impugna com a presença de um novo fato. Quando ele o faz, eu tenho reconhecimento do fato do autor, mas, por outro lado, a presença de um ônus probandi para o réu, exatamente quanto a esse novo fato trazido por ele. Bom, meu tempo esgotou, né? Gostaria apenas de, se me permitirem,
uma propagandazinha, né, de um trabalho em coautoria com o professor Humberto Teodoro, o professor Diele Nunes e o professor Alexandre Bahia, que apresenta aqui um pouco dessa espinha dorsal teórica que compõe o novo Código de Processo Civil. Encerra minha fala exatamente deixando aqui o meu contato para e-mail. Muitíssimo obrigado a todos.